Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem e destravarem a queima de gordura. E hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, eu vou contar aqui pra vocês 3 fibras que ajudam a desinflamar e desinchar a barriga. Então, se vocês querem descobrir quais são essas fibras, fiquem comigo até o final dessa live. Sejam muito bem-vindas, meninas. Meninas, coloquem pra mim aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, se a conexão está boa. E se tiver tudo certo por aí, nós já vamos iniciar a nossa live. Tudo certo? Eu vi que eu recebi muitos corações. Tô recebendo corações. A Ellen falou que tá tudo certo. Tô recebendo muitos corações por aqui. A Lu também falou que sim. Alba, tudo ótimo. Então vamos começar a nossa live. Bom, existem alguns alimentos. Isso daí eu recebo, sério meninas, todos os dias, tá? Eu acho que eu recebo isso todos os dias. Carol, me fale alguns alimentos que ajudam a desinflamar, que ajudam a desinchar. Existem? Sim, existem. Porém, existe algo que eu preciso, assim, ser muito sincera com todas. E eu acho que eu falo isso em quase todas as lives e quase todos os conteúdos, mas é sempre importante frisar, tá? Existem sim alimentos que têm essas propriedades de desinflamar e desinchar, certo? Porém, nenhum alimento sozinho, isoladamente, vai ter a função e vai ter essa propriedade de fazer o processo sozinho. Carol, o que você está querendo dizer com tudo isso? Vamos lá. O processo de desinflamação, como já se diz, ele é um processo. Ou seja, para que ele aconteça, ele depende de várias etapas, certo? Carol, então se eu for lá e consumir só essas 3 fibras e não arrumar a minha rotina como um todo, vai adiantar? Não. Esses alimentos, assim como chás, assim como sucos, eles são potencializadores do processo, certo? Muito que se fala também dos sucos, né? Ai, Carol, me passa aí uma receita de um suco detox. Existe suco detox? Não. Existe processo, né, de detoxificação. Então, ele é um conjunto de atos. Adianta eu ir lá, tomar um suco verde e eu vou ficar desinflamada? Eu vou desinchar e desintoxicar o meu corpo? Não, porque, como já se diz, isso é um processo. Ele depende de várias etapas, certo? Então, que isso fique muito bem claro, né? Outra coisa, os chás, né? Ah, Carol, existe chá que desinflama? Existe chá que ajuda a desinchar? Sim, só que eles são auxiliadores e não milagrosos. Que bom, meninas, que bom se existissem lá chás, sucos e alimentos que se isoladamente a gente consumisse, já puf, o processo aconteceu. Mas infelizmente isso não existe, certo? Existe o quê? Um conjunto de hábitos, um processo a ser seguido, que aí quando você inclui esses alimentos, inclui esses potencializadores, eles aceleram o processo. Combinado? Coloquem pra mim aqui no chat quem já acreditou que existe um alimento ou chá que isoladamente faz o processo todo. Coloca pra mim aqui no chat que eu quero saber. Porque, meninas, vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias falando em relação a isso. Carol, me fala um alimento que desinflama. Olha lá, ó. A Dagmar tá dizendo aqui, ó. Sinceridade é tudo. Carol, me dá aí uma receita de um chá. Me fala aí um chá que desinflama e desincha. Me fala um suco que desinflama e desincha. Ó, a Helena também, ó. Me fala um alimento que se eu consumir eu vou ficar desinflamada na hora. Não existe isso. Existem sim alimentos com propriedades anti-inflamatórias e diuréticas que ajudam a desinflamar e desinchar. Inclusive existem vários, né? Eu separei 3 aqui porque são 3 assim que são um dos melhores que existem. Mas, como eu disse, são auxiliadores, potencializadores do processo e não milagrosos, tá? Infelizmente, milagre não existe, tá certo?
Então vamos lá, agora peguem papel e caneta e anotem quais são essas fibras que vocês vão começar a incluir aí na rotina de vocês a partir de hoje, se possível, ou de amanhã. Porque sim, esses alimentos vão ajudar e vão ser auxiliadores e potencializadores do processo, tá bem? Então vamos lá, 3 fibras, tá? Essas 3 aqui, esses 3 alimentos que eu vou falar, eles são classificados como fibras, tá? Quais são qual que é a função principal das fibras na nossa alimentação? O que elas fazem lá no nosso corpo que elas ajudam no processo? As fibras, elas têm 2 funções principais. A primeira delas é o quê? Melhorar o nosso trânsito intestinal. Ou seja, para aquelas mulheres que têm o intestino preso, que não conseguem ir ao banheiro, as fibras são essenciais para que o intestino funcione. E eu não sei se vocês sabem, mas o intestino é o órgão mais importante para o processo de desinflamação e emagrecimento. Se o intestino não funcionar, ninguém nessa vida vai conseguir emagrecer. E pelo contrário, né? E ainda além de tudo isso, vai sofrer com aquela barriga inchada, estufada, estômago alto. Porque uma mulher que não consegue ir ao banheiro, fica como? Com a barriga chapada? Negativo. Fica com aquela barriga inchada e estufada, certo? Então, a função principal das fibras é ajudar no trânsito intestinal. Por que as fibras ajudam a desinchar? Justamente porque elas atuam auxiliando no funcionamento do intestino. Uma pessoa que não consome fibras, ela consegue ter o intestino regulado, consegue ir ao banheiro todo dia? Negativo. E se isso não acontece, se essa mulher não consegue ir ao banheiro todos os dias, o que vai acontecer além da barriga inchada e estufada? Ela vai sofrer com falta de absorção de nutrientes, porque é o intestino que não funciona, não absorve nada. Ela vai viver lá sempre com aquela barriga inchada. Vai sofrer porque o cabelo vai cair, a unha vai ficar fraca. Por quê? Porque ela não recebe nutrientes, ela não absorve nutrientes. E aí o que vai acontecendo com o grau de inflamação? Vai ficando cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. E quanto maior, quanto mais grave o grau de inflamação, mais travado o emagrecimento fica, tá bom? Então essas fibras, elas têm um poder assim absurdo que auxilia no funcionamento do intestino, tá bem? Segunda função importantíssima das fibras, elas ajudam a aumentar a saciedade. Quando a gente consome as fibras, o que elas fazem? Elas aumentam a nossa saciedade. Elas fazem, assim, uma espécie de... Elas formam uma espécie de gel no nosso estômago e aumenta o nosso poder de saciedade. Ou seja, se você consumir lá uma fibra junto com uma proteína, por exemplo, vocês vão ficar saciadas por horas. Horas e horas e horas. Diferente da pessoa que não consome. Ó, a Helena tá dizendo aqui, ó. A Helena tá dizendo aqui, ó. Também muita dor nas articulações. Sim. Essas dores no corpo em geral, nas articulações, é um sinal de grau alto de inflamação. Porque essa inflamação, ela vai sinalizar no corpo de várias formas, né? Excesso de celulite, unhas fracas e quebradiças, cabelo que cai demais, dificuldade para emagrecer, inchaço, barriga estufada, dores no corpo em geral, falta de disposição. Então, quando o corpo está com um grau muito alto de inflamação, ele vai sinalizar com sinais e sintomas, tá bem? Então vamos lá, quando a gente faz uma alimentação rica em fibras e proteínas também, porque as proteínas também têm esse poder, a tendência é ficarmos saciadas por muito mais tempo. O que isso significa, Carol? Que vocês vão beliscar menos, que vocês vão comer menos besteira, menos doce, menos chocolate e, consequentemente, isso vai contribuir para o emagrecimento. Porque o que acontece? Quando vocês têm uma alimentação muito pobre em fibras, você vai lá, faz uma refeição, certo? Meia hora depois você tá com fome. O que vai acontecer? Você vai lá fazer outra refeição? Não. Você vai caçar tudo que tá ali na tua frente. Aí você vai lá e come um docinho, aí come um chocolatinho, aí come um biscoitinho, aí come mais um salgadinho. E quando você vai ver lá no final do dia, o que acontece? Essa ingestão calórica fica muito alta. E para que a gente consiga emagrecer, o que a gente precisa? De déficit calórico. O que é o déficit calórico?
É você gastar mais calorias do que você consome. Quanto maior esse déficit, mais rápido vocês vão emagrecer, tá bom? Então as fibras, além de serem muito saudáveis, de terem muitos nutrientes, elas também atuam, né, na saciedade. Então, consequentemente, vocês irão comer menos, beliscar menos, e isso vai aumentar esse déficit calórico, consequentemente, emagrecem mais rápido. Por isso que, para desinflamar e emagrecer, as fibras são essenciais, tá? Não tem como desinflamar e emagrecer sem consumir fibras, tá? Então eu separei aqui, ó, 3 que são essenciais, tá? Que não podem faltar aí na rotina de vocês para que o processo aconteça. A primeira delas se chama linhaça. Quem já ouviu falar da linhaça, coloca para mim aqui no chat que eu quero ver. Linhaça é um tipo de semente, é um tipo de gordura boa que vocês encontram. Cara, onde é que compra linhaça? No mercado, em casa de produtos naturais. Muito simples, não é difícil de achar. Não tem que ir lá em Madagascar para comprar o tal da semente, não. Ela é muito fácil. Em qualquer casa de produtos naturais, em qualquer mercado vocês encontram. A linhaça, ela tem 2 tipos. Tem a linhaça dourada e a linhaça marrom. Qual que é a melhor? As duas são boas, porém a dourada, ela tem uma quantidade um pouquinho maior de ômega 3, certo? Quanto maior a quantidade de ômega 3, mais anti-inflamatória ela é, tá? Mas a linhaça marrom também é muito boa. Carol, por que consumir a linhaça? Por que a linhaça é tão importante e precisa ser consumida? Porque a linhaça, como eu já disse, fonte de gordura boa, ela é riquíssima em ômega 3. O que é ômega 3, Carol? É um tipo de ácido graxo essencial que o nosso corpo não produz. Então a gente tem que ingerir através da alimentação ou da suplementação, tá bem? Muito bom. Vamos lá, né? Como que a gente deve consumir essa linhaça? Eu já vi aqui que apareceram aqui algumas perguntinhas como essa linhaça deve ser consumida. Não recomendo que vocês comam as sementes, tá? Vocês vão consumir o quê? Ela triturada, vão comprar lá a sementinha, vão triturar lá no liquidificador ou no processador e aí vocês vão colocar ela triturada. Por quê? A linhaça, ela é um tipo de semente muito, muito, muito pequenininha. E os nossos dentes, eles não têm a capacidade de triturar muito bem elas. Então a gente não consegue aproveitar todos os nutrientes. Então você perde um pouco da biodisponibilidade dela. Agora, quando a gente tritura, não. O ideal é que vocês triturem na hora de utilizar, ou se não for utilizar na hora, triturem e deixem congelada, tá? Deixa lá no potinho congelada e vai descongelando a porção do dia. Assim, os nutrientes são preservados, tá? Carol, como que eu posso usar essa linhaça triturada? Com o que eu posso usar? Pode utilizar no iogurte natural, pode utilizar com kefir, pode colocar na panqueca, pode colocar em cima da fruta. Que mais? Pode colocar na crepioca. Ela é muito versátil porque ela não tem um sabor nem salgado e nem doce. Então ela meio que combina com tudo, tá? Então essa daí, tranquilo, tá? Combina muito bem com qualquer coisa. Quero misturar no iogurte? Mistura no iogurte. Quero misturar na fruta? Mistura na fruta. Fica muito bom, tá bom? Segunda fibra muito importante, também maravilhosa e riquíssima em ômega 3. Se chama chia. Quem já ouviu falar dessa fibra chamada chia? Quem já ouviu falar, coloca pra mim aqui no chat. A chia, assim como a linhaça, além de ajudar, né, no funcionamento do intestino, além de ser também ajudar na saciedade, todas elas, tá? Todas as fibras, elas contribuem para essas duas coisas principais. Ela também é riquíssima em ômega 3, então poderoso anti-inflamatório. Então essas duas vão ajudar em muito, tanto a desinflamar quanto a desinchar, tá? Por quê? Para desinflamar a quantidade de ômega 3, por serem ricas em ômega 3, poderoso anti-inflamatório, e desinchar porque elas ajudam tanto na saciedade, né, contribuir para o emagrecimento, quanto aí no trânsito intestinal, tá certo? Muito bem. Como que eu posso consumir a chia? Carol, precisa ou não precisa hidratar? Porque também essa é uma coisa que me perguntam muito. A chia precisa necessariamente hidratar? Hidratar, gente, quando eu falo,
você misturar ela ali, hidratar no leite, hidratar na água, ou no iogurte, porque daí ela expande. Ela fica tipo um pudinzinho. Quem já ouviu falar em pudim de chia ou overnight? Os dois são feitos com ela hidratada, porque daí você coloca ela ali no leite, no iogurte ou na água mesmo, ela vai hidratar, vai inchar e vai virar tipo um pudinzinho. Ela fica assim com uma consistência meio gelatinosa, posso dizer? Eu não gosto muito dessa consistência, mas a maioria das mulheres gostam. Fica gostoso, tá? Então precisa necessariamente hidratar ou não? Não precisa necessariamente hidratar, mas quem quiser fica muito bom. Então, como que dá para usar essa chia? Da mesma forma que a linhaça. Dá para colocar na vitamina, dá para colocar na panqueca, você pode hidratar ela no leite, no iogurte, com água, pode misturar com frutas, que mais? Pode colocar na salada, a linhaça também, tá? Assim como a chia também pode colocar na salada. Então, ela é muito versátil, tá? Ela é muito versátil, porque ela não tem, assim, também nenhum sabor característico, nem só para salgado, nem só para doce. Então, ela funciona bem com tudo, tá? Tanto salgado quanto com doce. Tanto panqueca salgada quanto panqueca doce. As duas funcionam bem, tá bem? Muito bom. Então, ok, linhaça. Aonde que eu compro a chia? Carol, onde que eu encontro esse tipo de fibra? Mesma coisa, casa de produtos naturais, supermercado. Os dois lugares vocês encontram muito fáceis, tá? E agora, essa última fibra que eu vou falar aqui pra vocês, eu acho que não posso dizer que ela é a melhor de todas, porque todas têm suas propriedades boas, mas essa última aqui, pra desinchar, não tem igual. Não tem. Se vocês me perguntarem, Carol, qual é a melhor fibra para desinchar? É essa daqui que eu vou falar para vocês. E ela, inclusive, é uma fibra pouquíssimo conhecida. Não são todas as pessoas que conhecem. Quando eu coloco ela lá nos meus conteúdos, nos meus Reels, bomba. Carol, que fibra é essa? Onde que compra? Onde que acha? Ela se chama Psyllium. Quem já ouviu falar nessa fibra chamada Psyllium? Coloquem aqui para mim no chat que eu quero saber quem já ouviu falar nessa fibra. Se chama Psyllium. Psyllium. Quem já ouviu falar? Coloca para mim aí no chat que eu quero ouvir. O Psyllium, ele é tão poderoso. Ó, as meninas já ouviram. A Ana já ouviu, a Alba já ouviu, o Dani já ouviu. O Psyllium, ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que ele tem um poder de saciedade tão grande que vocês não têm ideia, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ó, a maioria aqui, ó, a Drica, todo mundo, Verônica, Elis, a Nilce, só pra vocês terem uma ideia, quando a gente vai consumir o Psyllium, ele também pode ser utilizado diluído, né? Pode hidratar ele e diluir, ou então pode ser utilizado também só por cima das frutas, na panqueca e tudo mais. Se vocês misturarem uma colher de sopa de Psyllium em um copo de água, você mistura, mexe e deixa ali 1 minutinho. Ele vai formar um gel. Se vocês colocarem em meio copo de água, ele vai ficar tão espesso, mas tão espesso, que vocês vão ter que comer de colher. Imaginem isso no nosso estômago. Então, quando você consome esse Psyllium, ele forma uma espécie de gel ali no nosso estômago. Então, aquilo vai trazer uma saciedade absurda. Ou seja, vocês vão beliscar muito menos e sentir fome e com muito mais tempo. Vocês comem e conseguem se manter saciada por muito mais tempo, tá? Então, ele realmente é muito poderoso. Isso, ele contribuindo, né, para o emagrecimento de uma forma geral. E, Carol, por que ele ajuda tanto a desinchar? Uma das melhores fibras para desinchar, porque é a melhor fibra para regular o intestino, para ajudar a ir ao banheiro. Então, quem não consegue ir ao banheiro, tá sempre com o intestino travado, não consegue fazer cocô, Psyllium é vida. É vida. Você começa... Eu passo essas estratégias para as minhas alunas, para as minhas pacientes. Eu falo, Carol, não é possível essa fibra. Ela é muito boa. E é realmente, tá? Carol, onde que eu compro Psyllium? Existem em mercado, mas não são todos. Vocês encontram, casa de produtos naturais, todas têm. Muito fácil de achar, muito tranquilo. O Psyllium, ele é um tipo de fibra um pouco mais cara, tá? Ele não é tão, assim...
é um pouco mais cara do que a linhaça e a chia, mas vale o investimento. Primeiro, porque você não utiliza demais, né? Utiliza menos. E aí também acaba valendo a pena, porque por mais que o quilo seja um pouco mais caro, mas vocês também não vão utilizar demais, né? Enfim, vale a pena. Então, essas 3 fibras, meninas, elas são assim, obrigatórias para quem quer desinflamar e emagrecer. Elas são as melhores, assim. Ai, Carol, mas aveia é bom? É bom, mas ela ajuda tanto a desinflamar quanto essas outras 3? Então, se vocês me perguntarem, aveia, linhaça, outras fibras, eu sempre vou preferir essas 3. Para o processo de desinflamação e emagrecimento, sempre vou preferir essas 3. Combinado? São muito fáceis de achar, muito fáceis de encontrar, muito fáceis de consumir. Elas não são ruins, tá? E funcionam muito bem. Tá, então e aí, Carol, o psyllium, precisa ou não precisa tomar ele diluído? Pode ser feito das 2 formas. Pode diluir em água ou então pode misturar também em sucos, em panqueca, na salada, em cima das frutas, assim como a linhaça e a chia. De todas as formas funciona. Porém, tem um pulo do gato aí, meninas. E esse pulo do gato, ele é muito importante, não dá pra passar batido, tá? Independente de quais fibras vocês consumam, se é linhaça, se é chia ou psyllium, elas só vão funcionar e ter todos esses benefícios aqui que eu falei se vocês tomarem água. As fibras, para que elas façam a função dela, elas dependem diretamente de água. Então, quem não tomar água não vai funcionar. Vai lá, vai se entupir de psyllium, vai se entupir de chia, vai se entupir de linhaça e não vai funcionar. Pelo contrário, vai ter até um efeito rebote. Porque a fibra, se você consome ela e não ingere água, ela faz o efeito contrário. Ao invés de ajudar no funcionamento do intestino, ela prende. Então, aí, para quem já está com o intestino preso, vai ser pior ainda. Então, independente de qual é o tipo de fibra, todas dependem diretamente da ingestão de água. Então, comeu fibra, tomou água, tá? Carol, quanto de água que eu preciso tomar todos os dias? É padrão para todo mundo? Não. Ah, mas os nutricionistas falam que é de 2 a 2,5 litros. Esse é mais ou menos um cálculo básico, né? O que seria o básico para toda a população. Mas ingestão de água a gente calcula por quilo de peso. Porque vejam, uma pessoa que pesa 50 quilos não deve ingerir a mesma quantidade de água de uma pessoa que pesa 100, 120 quilos. Não faz sentido nenhum, né? Então, para vocês saberem a quantidade de água que cada uma lá individualmente precisa tomar, vocês vão fazer uma continha muito simples, tá? Vocês multiplicam 35 pelo peso de vocês. Então, por exemplo, eu, Carol, peso 60 quilos. Então, para eu saber a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias, é só multiplicar 35 ml pelo meu peso. O resultado dessa conta é a quantidade de água que eu preciso consumir todos os dias. Meta de água não é de segunda a sexta, meninas, porque as mulheres parece que chegou sexta-feira à noite e esquecem de tomar o raio da água. Aí passam sábado o dia inteiro sem tomar, domingo o dia inteiro sem tomar e lembram que precisam tomar água somente na segunda de manhã. Meta de água são todos os dias. Carol, posso esse cálculo, né? Entra chá? Não. Entra suco? Não. Entra líquidos em geral? Não. Água. Meta de água é meta de água. Ah, Carol, mas eu quero tomar chá, tem problema? Não. Mas os chás, como todos os líquidos em geral, eles entram como um plus. Agora, meta de água se bate com água. 100% água. Combinado? Muito bem, meninas. E aí, anotaram? Quem anotou e quem vai consumir essas fibras a partir de hoje, hein? De hoje ou de amanhã, né? Que agora você tá meio tardinho. Pera aí que agora eu vou voltar. Pera aí, deixa eu jogar mais perto. Porque senão eu não enxergo. Porque eu sou tenho dificuldades pra enxergar de longe. E eu vou respondendo as perguntinhas. Inclusive, quem quiser, vai mandando aí que eu vou respondendo, tá bom? Eu não sei por que
o Instagram faz essas letras tão pequenas. Eu tenho que ficar quase colada aqui pra conseguir ler. Ó, a Verônica tá dizendo aqui, ó, tudo isso eu estou sentindo, meu cabelo está ralo e caindo muito. Verônica, sinal clássico de inflamação. Se você tem um grau muito alto de inflamação, isso significa que o seu intestino não está funcionando e os nutrientes não são absorvidos da forma certa. Por isso que quem está com grau alto de inflamação sofre com queda de cabelo e unhas fracas, tá bem? Muito bem. A Regina, eu uso linhaça. Eu preciso triturar para consumir? Sim, o ideal é que seja triturado. Ai, mas olha, eu fiquei muito feliz aqui, ó, que a maioria de vocês já conhecem as fibras e algumas até já utilizam. Ó, a Thelma tá dizendo aqui, ó, uso no mix de sementes. Sim, são ótimas, porque linhaça e chia são sementes. Então, se vocês quiserem fazer um mix lá com vários tipos, super válido. A Deila perguntando aqui, a linhaça pode usar no iogurte? Sim, pode sim. É uma excelente forma de utilizar tanto a linhaça quanto a chia, quanto o psyllium também. As três funcionam bem. Só meninas, é importante, tá? Iogurte é uma coisa que causa muita confusão também. Carol, qual é o melhor iogurte para ser consumido? Integral. Iogurte integral e kefir, tá? Kefir. Alguém já ouviu falar em kefir? Às vezes eu falo kefir, eu falo de uma forma tão natural, mas tem algumas pessoas que não sabem. O kefir é tipo um iogurte que é feito através de uns bichinhos que não tem nem acho que onde comprar, nem se compra. Normalmente as pessoas doam esse kefir. E aí sim, ele fica produzindo, porque esses bichinhos eles vão se multiplicando, sabe? E aí vai produzindo assim sem parar o tal do iogurte, tá? Então, os melhores iogurtes são o iogurte natural e o kefir. O iogurte natural eu sempre recomendo o que tem apenas 2 ingredientes na composição, porque ele é muito mais saudável, né? Tem menos aditivo químico e tal, então ele é mais assim, mais propício e ajuda mais para o processo de desinflamação. E inclusive, quando a gente mistura lá a fruta com o iogurte natural ou o kefir e a fibra, seja ela linhaça, chia ou psyllium, vira um mix para ajudar muito a desinchar. Porque daí nessa refeição nós temos pré-bióticos e probióticos naturais. Tem um monte de mulher que vem, ai Carol, precisa, o que você acha de suplementar probiótico? Suplementar probiótico pra quê? Se a gente tem isso tudo. Opa, falhou um pouquinho. Voltou, meninas, a conexão? Porque disparou meu alarme aqui. Acho que agora voltou, né? Então, a gente fica com uma refeição, uma bomba de pré e probiótico. Eu preciso suplementar isso? Não. A não ser que, né, você tenha, por exemplo, uma desbiose muito severa, né, um problema intestinal mais grave, que você já fez uso de pré e probióticos naturais e mesmo assim não funcionou. Aí é outra coisa. Só que tem muitas mulheres que nem fizeram esse teste e já querem suplementar de cara. Faz sentido? Não. Precisa? Não. Consumam através da alimentação, que é muito melhor. Então, iogurte natural ou kefir, fruta e as sementes, né? Semente de linhaça, semente chia ou psyllium, é o combo perfeito. Pré e probióticos naturais, que é assim, para desinflamação é maravilhosa. Ajuda a desinflamar e desinchar. Além de ser, também tem proteína e ajudar na saciedade, tá bom? Muito bem. Ó, já ouvi falar, mas nunca consumi o psyllium, né? A chia, eu gosto de comer chia com banana no café da manhã, ótimo, com frutas, combina muito bem. Ó, a Alba tá dizendo aqui, ó, eu hidrato no iogurte e coloco uma fruta, perfeita, combinação perfeita também, porque ela hidratada, ela vira, a gente chama tipo um pudinzinho, né? Que ela vira tipo uma coisa mais cremosa, assim, não fica líquida, mais ou menos isso, falando de uma forma mais tranquila pra entender. Muito bem. A Deila tá perguntando aqui, ó, qual a quantidade? Uma colher de café?
Meninas, questão de quantidade, eu não tenho como mensurar pra vocês quanto que vocês vão colocar de fibra, porque isso depende de tudo que vocês consomem durante todo o dia, né? Porque isso também faz a diferença, e de quantas refeições vocês fazem. Mas, assim, ó, assim, vou falar uma coisa meio genérica aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Vocês podem utilizar aí uma colher de café, muito pouquinho, não faz sentido. Coloquem aí mais ou menos uma colher de sopa rasa dessas fibras quando vocês forem fazer a refeição. Então lá no café da manhã e nos lanchinhos, coloquem mais ou menos lá uma colher de sopa rasa, mas assim, não uma colher, 3 colheres de sopa. Ah, Carol, dá pra misturar as 3? Aí me bota uma colher de sopa de psyllium, uma de linhaça e uma de chia, tudo numa refeição só. Não é assim, porque essas fibras, elas também têm calorias, então se forem consumidas em excesso, vão atrapalhar o processo. Alternem. Então, por exemplo, se no café da manhã utilizou o psyllium, no lanche da manhã utiliza a linhaça e no lanche da tarde a chia. Assim vocês conseguem aproveitar os nutrientes de todas elas e sem ultrapassar a quantidade calórica, tá bom? Ó, psyllium conheço, mas nunca comi. Comprei umas cápsulas que contém. Ai, meninas, isso daqui também, olha, tomem muito cuidado com relação a isso, tá? Esse negócio de ficar comprando chá em cápsula, fibra em cápsula, não comprem, pelo amor de Jesusinho, tá? Porque esses encapsulados, normalmente, eles têm uma dosagem muito alta de produto, tanto de chá quanto de fibra, e não é todo mundo que pode receber aquilo ali. Eu já fazendo live aqui, eu já vi várias mulheres falando: nossa, Carol, eu tomei um encapsulado X e quase morri. Eu tomei um chá em cápsula e quase morri. É claro, porque tem uma dosagem muito grande. Você não sabe se aquilo é compatível com o teu corpo. Aí vocês vão lá, ficam tomando de uma forma absurda e isso faz mal. Por mais que seja saudável, tudo que é demais é sobra. Atrapalha, faz mal. Então, pra que Jesus ficar comprando em forma de suplemento, em forma de cápsula, sendo que vocês podem comer através da alimentação? Sem risco. Sem ter medo de dar certo ou de não dar, de fazer mal ou de não dar. Tá certo? Então, esqueçam encapsulados. Toda vez que me perguntam: Carol, e o encapsulado? Eu sempre dou a mesma resposta: não recomendo. E ponto final. Sempre optem pelo alimento do que o suplemento. Tá bom? A Verônica tá perguntando se psyllium pode ser consumido todos os dias. Sim, não só pode como deve. Tanto psyllium, chia e linhaça devem ser consumidos todos os dias. Ó, a Alba tá dizendo aqui, ó, eu gosto de colocar nos crepes, saladas e nas frutas. Maravilhoso. Funciona muito bem com todos. Uso com leite e com frutas pela manhã. Perfeita, também funciona muito bem. Qualquer uma dessas fibras, tá? Ó, é maravilhosa. E é mesmo. Gente, o psyllium é, assim, uma coisa de louco. Ele é muito poderoso, tá? Ó, a Maria, psyllium nunca ouvi. Então, muitas mulheres nem conhecem, nem sabem que tipo de fibra é. Mas é bem fácil de achar. Caso de produtos naturais, encontra bem fácil. Alba, eu não entendi. Posso triturar a linhaça e congelar para ir consumindo? Sim. Para quem não tem assim tempo disponível para ficar triturando todo dia para comer, vocês podem triturar. Tritura lá o saquinho inteiro que vocês comprarem lá na Casa de Produtos Naturais. Deixem lá congeladinha e aí vai descongelando porções pequenas só para ser utilizado durante o dia. Porque aí não perde as propriedades, tá bom? Ó, o psyllium é ótimo, a Rita dizendo aqui, ó, o psyllium é ótimo, eu uso, é maravilhoso, maravilhoso. A Thelma tá perguntando aqui, ó, pode ser a farinha de linhaça? Não tem a mesma biodisponibilidade do que ser triturada na hora. Pode. Só que se você conseguir triturar ela, aproveita melhor ainda os benefícios. Ah, as meninas, eu vou, isso aí, isso mesmo. E colocar de molho de um dia pro outro pra ela hidratar? Pode, se você quiser fazer tipo com a chia, né? Aquele pudinzinho de chia ou overnight, dá pra fazer com o dia anterior. Faz ali, coloca no leite ou no iogurte no dia anterior, porque daí no outro dia ela vai estar bem, porque ela demora um pouquinho, né? Pra hidratar. Então daí ela vai estar bem inchadona e vai ficar bem durinha. Quanto mais tempo deixa, mais duro fica. Barbosa Pereira tá perguntando aqui,
tomar quantas vezes no dia. Então isso entra no que eu falei lá com relação à quantidade. Não tenho como mensurar pra vocês, porque eu só poderia falar, meninas, você tem que comer tantas vezes no dia, se vocês, né, por exemplo, se eu conseguisse passar pra vocês tudo que vocês têm que comer durante todo o dia. Por exemplo, lá pras minhas alunas, elas... Aí, ó, até fogos de artifício. Gente, eu não sei porque que esse Instagram faz isso. Eu não sei o que se eu falo ou gesticulo que sobe balão, estoura fogos. Ai, meu Deus, vai falar de fibra aqui que estoura até fogos. Então, assim, lá no meu método de desinflamação e emagrecimento, para as minhas alunas eu direciono o que elas vão comer e a quantidade de vezes. Por quê? Porque lá eu monto o cronograma alimentar delas durante todo o dia, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir. Aqui eu não tenho como avaliar isso, tá? Não dá. Mas vocês podem utilizar dessa forma que eu falei. Usem aí mais ou menos uma colher de sopa rasa, pelo menos no café da manhã e nos lanches intermediários. Mais ou menos uma quantidade básica, tá? Só para vocês terem uma ideia. A Deila aqui, ó. Qual o melhor iogurte para emagrecer? O iogurte natural, desnatado de preferência, porque ele tem menos gordura. Iogurte natural desnatado com apenas 2 ingredientes na composição. Esse é o melhor. Olha, ó. Falei? Agora temos até balões. Então, iogurte natural desnatado com apenas 2 ingredientes na composição ou kefir, que ele é mais natural ainda. Também é muito bom. Ajuda bastante. Ai, caiu, voltou. A Gi tá perguntando aqui, pode usar os 3 juntos? Pode, mas não há essa necessidade. Porque, veja, é o que eu falei, meninas. Não é porque essas fibras são saudáveis que elas não tenham calorias. Elas têm. Se vocês consumirem em excesso, vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Então tem que cuidar com isso, tá? Vai comer lá um caminhão de fibra, 3 colheres de sopa, uma de psyllium, uma de linhaça e uma de chia por refeição, é demais. Então eu recomendo que ao invés de fazer isso, alterne, para não exagerar na quantidade, tá? Eliane, jejum ajuda a desinflamar? Não ajuda. Ao meu ver, só atrapalha. Quanto mais jejum é feito, mais difícil fica o processo. Então, não ajuda. Muito bem. O psyllium tem que ser triturado também? Tânia, o psyllium, ele já vem é tipo uma farinha, sabe? Na verdade, ele não é bem uma farinha, ele é tipo uns grânulozinhos, assim, sabe? Não é farinha. Mas o psyllium não, ele não vem o grão, ele não vem a semente, ele vem tipo uma farinha. Então não precisa triturar, tá? A Elis tá perguntando aqui, ó, qual é o lanche ideal para a tarde? Meninas, lanche ideal é sempre aquele que tem fibras e proteínas na composição. Por quê? Ele vai dar muita saciedade e vai ter muitos nutrientes. Então, assim, um lanche que seria ótimo, ovos, como fonte de proteína, frutas, como fonte de micronutrientes e fibras, e uma dessas 3 fibras aí adicionadas. Pode ser linhaça, pode ser chia ou pode ser psyllium, tá? A Eli tá perguntando aqui, entrei agora, chia e linhaça podem ser trituradas? Sim, tá? O ideal é que sejam mesmo. A Lu tá falando, amo o psyllium, eu também. Psyllium é vida, amo eles. Ó, chia é muito bom também, preciso consumir a linhaça, sim, são boas. A Ju tá perguntando aqui, ó, ioimbina é bom para queimar gordura da barriga? Não. Não existe nenhum tipo de suplemento ou alimento que isoladamente vai queimar gordura de ninguém. Nem chá, nem nada. Ioimbina não queima gordura da barriga. O que queima gordura na barriga se chama alimentação. É você ter uma alimentação com déficit calórico, né? Que é você gastar mais calorias do que você consome, e uma alimentação anti-inflamatória. É isso que vai queimar gordura na barriga. Abdominal queima gordura na barriga? Não. Suplemento, qualquer tipo deles, queima gordura na barriga? Não, tá? Isso é um mito, isso não é verdade. Não gastem o rico dinheiro de vocês com essas coisas, porque não vai funcionar, tá? Muito bom. A Cris aqui, ó. Entrei agora. Qual a dosagem correta para a utilização das fibras? Cris, eu falei exatamente isso agora com relação a dosagens. Não tenho como falar para vocês a dosagem correta, porque eu não tenho cronograma alimentar. Vocês não têm um cronograma montado desde a hora que vocês acordam até a hora que vão dormir, tá? Mas assim, ó, só mais ou menos uma base. Usem aí uma colher de sopa rasa dessas fibras em cada refeição. Uma no café da manhã, uma no lanche da manhã e outra no lanche da tarde. Ponto, tá? Já vai ajudar.
É verdade que precisa torrar a linhaça antes de consumir? Não. Torrar não. Triturar sim. Não há necessidade. Precisa hidratar a linhaça? Não necessariamente. Não é uma regra. Se você quiser hidratar, pode. Tanto a linhaça, quanto a chia, quanto o psyllium podem ser hidratados. Mas não é uma regra. Se você, por exemplo, não hidratar, ela vai funcionar da mesma... Todas elas, né, vão fazer a função da mesma forma. Porém, precisa tomar bastante água em seguida, tá bom? Já tem, a Terezinha tá falando aqui, né? Já tem a farinha. Já tem. Mas essa farinha, como ela fica muito tempo ali, ela é triturada, mas ela fica muito tempo embalada, ela perde um pouco das propriedades. Então, se vocês quiserem, pode ser consumida? Pode. É a melhor forma? Não. O ideal é comprar a semente, triturar e consumir, tá? Ou congelar e depois consumir congelada pra preservar bem esses nutrientes, tá? Então, inteira não pode a linhaça. Não é que não pode, gente. Não é que não pode. É que quando ela está inteira, ela é muito pequenininha. Quando você vai mastigar ela lá, o nosso dente não consegue triturar ela muito bem. Então, você vai comer e não vai aproveitar todos os nutrientes, entendeu? Que é o ômega 3, poderoso anti-inflamatório. Então, o ideal é que ela seja triturada para que todos esses nutrientes sejam absorvidos e aproveitados da melhor forma, tá bom? Coloca na massa da tapioca. Pode? Pode. Na tapioca, na crepioca, na panqueca, no iogurte, no suco, na vitamina, na salada. Pode sim. Apesar de que na salada eu não gosto muito, mas tem gente que gosta. Eu não sei, fica sei lá, meio pegajoso, assim, eu não gosto na salada, mas tudo bem. Quanto seu acompanhamento nutricional? Meninas, quem quiser informações sobre meu acompanhamento, manda lá no direct, tá? Uma mensagenzinha pra mim lá no direct, daí eu explico certinho como é que funciona. Não sei, eu sei que não é o tema, mas consumo frutas, psyllium com melado de cana. O que me diz dele? Melado de cana é açúcar. É a mesma coisa. Melado de cana ou açúcar é a mesma coisa. É açúcar do mesmo jeito, é calórico do mesmo jeito. Eu não recomendo. Em excesso, não. Trocar, eu não como açúcar, eu como melado de cana. Mesma coisa. Então, se for em excesso, não recomendo. Agora, se você consumir uma quantidade pequena, aí tudo bem. Gordura no fígado, quais fibras posso comer? Todas, não tem contraindicação nenhuma, inclusive são ótimas para quem tem gordura no fígado, viu? Para quem tem diabetes, para quem tem gordura no fígado, todas as fibras em geral são maravilhosas, porque elas atuam na saciedade, então a tendência é que você belisque menos e coma menos, tem muitos nutrientes e para quem é diabético ou pré-diabética, elas ajudam a reduzir o índice glicêmico dos carboidratos. Então, quando você consome ela, vocês evitam de ter picos de insulina, que é fundamental para quem tem pré-diabetes, né, que é resistência à insulina, ou diabetes. Posso fazer um mix com as 3 farias e colocar uma colher só? Pode. Pode sim. Eu estou bebendo ômega 3, é bom para desinflamar? Ômega 3 é um problema, meninas. É o que eu falei lá, de vocês tomarem suplemento por conta própria, sem um acompanhamento de um profissional. O ômega 3, ele tem vários tipos, várias marcas. Se ele não tiver uma boa composição de EPA e DHA, que são os ácidos graxos essenciais, ele se torna mais pró-inflamatório do que anti-inflamatório. Então, não fiquem comprando suplementos sem a indicação de um nutricionista, porque senão vocês podem mais atrapalhar do que ajudar o processo. Foquem nos alimentos que vai ajudar mais vocês aí do que ficar suplementando coisas sem acompanhamento, tá bom? Ele é tipo uma areia, o psyllium é tipo uma areia, assim mesmo. O que você acha de passar muito tempo sem comer? Tomo café, almoço e janta, 3 da tarde. Só vou comer no outro dia às 6. Não acho isso viável. Porque quanto mais tempo você passa sem comer, mais você belisca. Eu não recomendo. Não é assim que eu ensino as minhas alunas. As minhas alunas fazem várias refeições durante todo o dia. E elas têm resultados extraordinários. Inclusive, nós finalizamos o protocolo da desinflamação turbo, né? Que é a primeira parte, né? O primeiro pilar lá do Power D. E meninas, vocês não têm ideia
da quantidade de resultados que essas alunas tiveram. É que eu ainda não tive tempo de montar todos antes e depois, mas eu vou montar nesse final de semana e na segunda-feira eu vou publicar. Sem passar fome, sem fazer jejum, sem cortar carboidrato, sem passar horas sem comer. Esperem que vocês vão ver só o tipo de resultado que essas mulheres tiveram, tá? É necessário tirar todos os derivados do leite? Depende. Se você for intolerante à lactose ou à caseína, sim. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Acho que eu respondi todas. Meninas, acho que respondi todas, tá? Mas se eu não respondi, fiquem tranquilas. Segunda-feira teremos mais lives, estarei aqui. Deixa eu me lembrar se é segunda ou se é quarta. Se eu não me engano, é quarta-feira da próxima semana. Teremos live com a presença de uma convidada que ela é especialista na técnica da barriga negativa. Sabe aquelas mulheres que têm diástase? Barriga estufada, estômago alto? Então, essa convidada que eu vou trazer aqui, ela é especialista nessa técnica do vácuo, para ajudar a reduzir, né, as linhas de cintura e de barriga, tá? Então, vai ser uma live muito legal, nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias para desinflamar e diminuir a barriga, em mulheres, né? Estratégias para mulheres desinflamarem e desincharem a barriga. Então vai estar muito, muito, muito legal, não percam, viu? Eu só não tenho certeza, mas eu acho que é na quarta-feira, mas fiquem ligadas nos stories que eu vou passar o cronograma certinho, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas nessa sexta-feira aqui, vocês presentes. Eu fico muito feliz com a pergunta de todas, espero que vocês apliquem tudo isso aqui que vocês aprenderam hoje. Coloquem em prática, porque depois eu quero ver o resultado de vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Um beijo, até segunda.